Se existem e quais as características que o espírito traz de outras reencarnações para nessa atual existência desenvolver essa questão da depressão. Na verdade, esse processo da depressão, ele não é novo. Se a gente pudesse sintetizar a ideia da depressão, poderíamos dizer: depressão é a inaceitação do espírito diante da sua realidade encarnatória. Eu tenho um sonho de encarnação e o meu sonho não encaixa na minha realidade. Ah, eu queria ter uma família de um jeito, a minha família é de outro. Eu queria ter um corpo de um jeito, mas o meu corpo é de outro. Ah, eu queria ter uma pessoa que me amasse desse jeito e eu não tenho. Eu queria ter uma condição econômica de uma forma e eu não tenho. Quer dizer, eu tenho anseios e esses anseios não se encaixam. Então, eu tenho doenças, eu tenho dramas, tenho perdas, tenho muitas lágrimas, tenho muitas dificuldades. E isso é uma característica, porque o espírito, quando ele vem com uma proposta para realizar na Terra. E durante a gestação, ele vai perdendo progressivamente a lucidez. Quando ele desperta, ele está bem complicadinho do ponto de vista espiritual, porque tudo que ele pensou que ele sabia dele mesmo, ele não sabe. Agora é que ele vai saber quem ele é. E aí, a depressão, ela vem exatamente quando eu desperto, mas essa casa, esse corpo, essa família, essa vida, quero isso nada. E eu sinto uma dor, uma saudade muito grande do mundo espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec até trata sobre isso, sob o nome de melancolia, que era como era chamada antigamente a depressão. Bom, só que depressão sempre teve, as pessoas sempre tiveram. Se a gente assistir aquelas novelas de época, você vê assim, o pai diz assim: não, a fulana está com um problema, vai fazer uma viagem. Então leva para viajar pela Europa para esquecer e reconstruir a vida e tal, então fazer uma viagem. Então essa história de depressão, ela é muito comum. A nossa primeira imperatriz, a esposa de Dom Pedro I, Maria Leopoldina, ela desencarnou de depressão, com 29 anos. Então, ela não teve a condição de suportar as dificuldades naturais do momento das histórias de matrimônio que ela teve com o marido. A depressão, uma mulher que era imperatriz, tinha tudo, acabou desencarnando dessa forma. Mas isso sempre existiu. Então, o que está acontecendo hoje que está fazendo isso? É que no passado, a religião exercia um forte papel de dar suporte às pessoas. A certeza de que Deus nos cuidava, o sentimento de que Deus cuidava da gente, de que a gente ia ser julgado se fizesse algo errado, então tinha que fazer as coisas certas, então as pessoas acabavam fazendo opções melhores para evitar um julgamento espiritual, a sensação de que Deus não desamparava as pessoas, foi muito importante para que nós conseguíssemos ultrapassar esses processos de dor decorrentes da depressão. Quando a gente construiu a sociedade atual, que é uma sociedade onde Deus não tem tanta importância, onde a gente apagou, de certa maneira, a chama da fé que existia dentro das pessoas, nós construímos gerações que são indiferentes à religião. Eu falo isso assim, não no sentido absoluto. É claro que você tem muitas pessoas jovens que são muito interessantes do ponto de vista espiritual, mas há uma quantidade muito, mas muito maior de gente totalmente indiferente às questões do espírito. E isso gera uma sociedade fria em relação à religião, que não pensa sobre isso, que não valoriza esse saber, que não se aproxima de Deus. E esse nosso distanciamento de Deus, quando a dor vem, a gente cai, porque eu não tenho aquela força de dizer: estou sofrendo, mas Deus está vendo. Está sendo difícil, mas vai passar. O Senhor vai cuidar de mim. Então, se eu não tiver essa força interior, o peso da encarnação pode ser muito grande. Aí você vê uma série de pessoas hoje depressivas, sem propósito. Para que eu vivo? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? A vida é só sofrimento. Não sei para que eu vivo, não sei qual é o sentido da vida. Por quê? Porque elas estão desconectadas dessa percepção espiritual. Então, na pergunta que você faz sobre a questão da depressão,
A razão pela qual esses fenômenos ocorrem é essa. Tem essas histórias, hoje ele não tem uma estrutura religiosa ou espiritual para sustentar, aí temos um número maior de pessoas depressivas no mundo em função disso, porque dramas, sempre existiram. A gente teve dramas de guerra, violência, escravidão, tortura, período da Inquisição, abandono de lar, desgraça que acontecia naqueles períodos de guerra, sofrimento sem tamanho. E as pessoas deixaram para nós o mundo, foram arrumando o mundo entre suas lágrimas. Nós hoje é que estamos tendo mais dificuldade de conseguir agasalhar sobre os nossos ombros a natural circunstância da nossa evolução.